O povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amados, coisa maravilhosa é uma noite como essa, onde não só os varões, como as varoas estão aqui reunidos com um único intuito, que é adorar aquele que tem que ser adorado. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Van, da esposa, da pastora. De maneira especial, muito alegre de ver o abençoado Adriano ali. Muito feliz. O pastor Van, ele é muito querido, né? Passou com a gente um bom tempo ali, como ele disse, ali na quadra do Janelinha do Saber. Um ano que nós passamos ali. E até isso o Senhor fez parecido com Israel no deserto, né? Israel andava, parava, levantava o acampamento. Aí ele mandava a nuvem correr, a nuvem, né, se movimentava, eles de novo desmontavam tudo e andavam. Aí andava daqui, lá no restaurante de Van, aí parava de novo. Aí montava o acampamento. Agora o que eles não perceberam é que eles ficaram uns 40 anos ao redor. A terra prometida estava como está aqui, lá no Augusto Franco. E eles arrodeando, literalmente como quem estava perdido. Tanto é que quando ele manda Moisés, já lá no final da vida dele, subir, ele está pertinho do morro. E do outro lado ele vê a terra prometida. A gente ficou assim um ano, fazia o culto, montava a igreja. Quando acabava o culto, desmontava, porque no outro dia tinha escola. Aí quando era no domingo, montava de novo. Quando era no final do culto, desmontava de novo. E assim papai foi trabalhando, né? E assim se vão já 18 anos no ministério. Aleluia. Mano Augusto Franco, Mana Marião, Maria Branca, e o nome do Senhor sendo glorificado. Glória a Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé agora, mais uma vez, por favor. Feche os seus olhos. Você quer ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Quer ouvir a palavra de Deus? Não. Glória a Deus. Feche os olhos. Pai, nós te louvamos. Te louvamos por esta noite abençoada, por esta igreja abençoada, pelo pastor da igreja, pela pastora, pelos pastores que estão aqui presentes, pelo teu povo que está aqui hoje reunido para engrandecer o teu nome, para louvar o teu nome, para bendizer aquele que nos resgatou, que nos salvou. E agora nós iremos receber aquilo, meu Deus, que é o que nos fortalece, é o que nos mantém de pé, é o que faz a diferença na nossa vida, que é a tua santa palavra. Que o Senhor agora, meu Pai, venha tornar cativa nossa mente, tão somente para a tua palavra. Porque nós precisamos ser enxertados pela tua palavra. Se há uma coisa que essa geração precisa, é da palavra. A palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra que liberta, que cura, que salva, que restaura. E nós te pedimos que esta palavra venha verdadeiramente tocar o nosso coração. Tira tudo, meu Pai, que não te agrada. Tira todo o pensamento contrário, todo o cansaço, tudo que provém do adversário para tentar tirar a palavra do nosso entendimento. Nós te pedimos e te louvamos no nome do Pai, do Filho e do doce e amado Espírito Santo. A igreja diz: amém. Senta aí, por favor, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Uma das coisas que eu observei muito, o pastor Vô falando, e é uma das coisas que quem serve a Deus mais deve estar observando, são os sinais que diariamente apontam para a volta de Cristo. Não houve uma geração que visse tantos sinais como a nossa. Se você fizer um estudo, não há geração nenhuma que antecedeu a nossa que os sinais apontam tanto, como se acontecesse amanhã a volta dele, não precisaria se cumprir mais nada. Nunca houve uma época para você ver tantos sinais se manifestando. Os sinais que estão lá no Novo Testamento, que falam, por exemplo, sobre as coisas que a gente vê na nossa realidade hoje.
a multiplicação da iniquidade. Você vê que as iniquidades hoje elas tomaram uma direção, tomaram um patamar que eu acho que nunca ninguém viu nada parecido. É verdade. Iniquidades que vão desde homossexualidade, a aborto, a liberação de drogas, coisas absurdas que talvez há 30 anos atrás nunca se pensou que a gente viveria isso hoje. A gente está vendo acontecer isso diariamente. A gente está vendo os sinais da natureza. Estava dizendo na igreja essa semana, ano passado, quase 50 mil pessoas mortas na Europa de calor. Calor de quase 53 graus. Quase 15 graus a mais do que uma febre. 50 mil pessoas mortas por causa da temperatura. Você vê que as coisas estão acontecendo exatamente como está narrado na palavra. E uma das coisas que mais me chama a atenção, que também está escrito na Bíblia, é que um dos sinais seria exatamente a igreja estar dispersa. Meu Deus, é assim mesmo. A igreja está sem perceber o que está batendo na porta, o que está acontecendo, o que ele está revelando através dos homens, da natureza, dos animais, da própria igreja. Verdade. Porque, irmão, se tem uma coisa que a igreja precisa hoje, pastor Van, conhecer, é o Deus que ela serve. Aleluia! Eu vou repetir para você. Nós precisamos conhecer o Deus que está na palavra. Aleluia! Não esse Deus que é pregado pelos coaches. Não essa autoajuda que é pregado por quem não conhece a palavra. Verdade, Nós precisamos conhecer a palavra e ver como é que ele se relacionou com Israel no Velho Testamento e como é que ele se relaciona com a igreja hoje. Aleluia! Você vai ver que tem pouca diferença. Primeiro porque o Deus é o mesmo. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus! Eu não sei se você percebeu, se não percebeu, trate de perceber que o povo dele continua sendo o mesmo. Glória a Deus! Pouca diferença do povo de hoje para o povo da velha aliança. Pouca diferença dos crentes de hoje para o povo de Israel da velha aliança. O Deus é o mesmo, o povo continua o mesmo. Só o que muda são os personagens. Mas a história é a mesma. Por isso que nós temos que estar atentos, estar observando, estar avaliando, primeiramente a nossa vida. Porque não adianta ganhar a vida do irmão e perder a sua. Verdade. Não adianta você ganhar multidões, você evangelizar, você ganhar Aleluia. 1000 almas e você perder a sua. Louvado seja Deus. E a pergunta que eu começo a fazer para você é essa hoje. Se a trombeta que o abençoado tocou ali, se ela tocar hoje, sem ser uma encenação, se ela tocar hoje à noite, Glória a Deus. você tem certeza que você sobe? Glória a Deus. É verdade. Você tem certeza que se a trombeta tocar, você não vai pestanejar para lá e para cá e você vai subir? Meu Deus. Porque se a gente não tem certeza, algo de errado está acontecendo. Verdade, pai. Porque se tem alguém que tem que ter certeza, é o povo dele. Meu Deus. Quem crê que o povo dele vai ser arrebatado? Glória a Deus. Nós precisamos ter essa certeza. E essa certeza tem que ser uma análise, uma avaliação feita por cada um de nós. Verdade, eu morro. Por cada um de nós. Nós precisamos nos avaliar diariamente. Será que Jesus voltar hoje, eu subo? Desse jeito. Será que eu estou procedendo a minha vida de uma maneira que eu vou conseguir ser arrebatado? Oh, Espírito Santo. Porque se a gente faz uma avaliação e a gente descobre que não, a gente está tendo tempo para melhorar. Está tendo tempo para corrigir. Está tendo tempo para consertar. Glória a Deus. Sendo que a pessoa precisa ter essa visão. Jesus. É por isso que a gente tem que observar. Abra aí para você ver, por favor. Obrigado, Senhor, por essa Abra o palavra, Salmo Pai. 105. É difícil Salmo 105. É difícil dar glória, mas é maior para nós. Glória a Deus. Salmo 105. Aleluia. Obrigado. Deixa eu falar algo para você antes de chegar lá no versículo que eu quero ler. Quem lê a palavra sabe que uma das coisas que Deus fez depois que Ele extermina boa parte da raça humana, lá no capítulo 6 de Gênesis, a gente conhece a palavra, sabe que Ele olhou para a terra, viu que a terra estava num nível de perdição tão terrível que Ele decidiu acabar com a raça humana. Com a raça humana só não, com a raça humana, com os animais, com tudo que tinha. Para não desfazer uma promessa que Ele mesmo fez,
ele olha para a terra e procura alguém. E a Bíblia diz que ele achou graça de Noé. Ele achou graça de Noé. E ele vai ter esse encontro com Noé. E vai dar a famosa ordenança para Noé construir a arca. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Curiosamente, essas 8 pessoas, no universo de milhares de pessoas, só elas vão ser poupadas. Porque a Bíblia vai dizer que Noé vai pregar 120 anos e não vai ganhar uma alma tirando a família dele. 120 anos ele vai demorar para construir a arca. E Deus disse para ele: construa a arca e paralela, pregue. Construa a arca e pregue. Construa a arca e pregue. Ele construiu a arca com a família e pregou. Não teve uma pessoa que aceitou a salvação. É por isso que quando você vê a hora do dilúvio, caso você não tenha percebido, procure observar, nem Noé percebeu que quando as águas vieram, a porta da entrada, por fora estava a tranca. A tranca não estava por dentro. Porque se a tranca estivesse por dentro, Noé seria o primeiro a ter pena das pessoas e abriria a porta. A porta estava trancada por fora, porque aquele que tem poder disse assim: vocês tiveram 120 anos e ninguém quis se arrepender, ninguém quis se converter. Agora quem não vai mais deixar a porta ser aberta sou eu. Criança chorou, velho chorou, adulto morreu e a porta não foi aberta. Por quê? Porque as oportunidades são dadas, elas são estendidas, mas chega uma hora que o dono das oportunidades ele fecha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem conhece a história, vem o dilúvio, destrói tudo, absolutamente tudo, animais, seres, tudo, a natureza. Depois ele volta, né, a falar com Noé. Depois que passa aquele período, as pessoas hoje comparam as chuvas que a gente vê hoje em dia, Rio de Janeiro, São Paulo. Está chovendo tanto em Salvador que os carros estão boiando. Eu tenho essa pastor, que interessante, como Deus não dá livramento, né? Está chovendo em Salvador, está chovendo em Maceió. E a gente está aqui no meio dando glória a Deus. Vou pedir para você, está chovendo em Salvador, matando pessoas, está chovendo do mesmo jeito em Maceió. E Sergipe está aqui no meio, louvando a glória a Deus. Pelo contrário, no meio de chover está caindo um sol violento aí, que a gente fica doidinho pelo tempo. Aquela chuva foi uma chuva tão extraordinária que a história diz que ela tinha 7 metros acima do monte mais alto do planeta Terra, que é o Monte Everest, que tem 2.880 metros de altitude. A chuva que veio, acredito eu, pastor, foi tão forte que nem os peixes sobreviveram. Acho que até os peixes que vivem dentro da água morreram todo mundo. Tamanha foi a força, foi a violência que ele mandou aquela água. A gente conhece a história, depois de vários dias a água vai cessar, vai baixar. Ele vai permitir que saia da arca Noé, a família. E entre o capítulo 6 e o capítulo 12 de Gênesis, você vai encontrar a raça humana voltando a se separar de Deus, se distanciar de Deus do mesmo jeito. Voltando a adorar ídolos, voltando a criar nações, voltando a adorar imagens. E aí quando Deus, lá no capítulo 12, ele olha para a terra, ele decide fazer algo extraordinário, que é criar o quê? Um povo para chamar de seu. Os povos que tinham não adoravam a Deus. Os povos que existiam adoravam a outros deuses. Os povos que existiam adoravam ao que eles achavam que devia ser adorado. E aí Deus olha para a terra e encontra em uma família, pastor, uma família onde o pai dele era idólatra e onde o irmão dele era tão idólatra que vendia imagens. Ele olha para a terra e vê a família de Abrão. E ele vê que Abrão, ao contrário do pai e ao contrário do irmão, tinha algo dentro dele que queimava, que dizia para ele: deve ter algo muito maior do que as imagens, deve ter algo muito maior do que os ídolos, deve ter um Deus muito mais poderoso do que tudo que a gente vê aqui na terra. E Deus, quando olhou para Abrão, não Abraão, mas para Abrão com A só, ele entra dentro do coração de Abrão e ele separa Abrão para ser o pai da nação de Israel. Primeiro ele começa
começa o relacionamento dele com Abrão, mostrando o que eu quero pregar para você hoje. Presta atenção, aqui é só a introdução. Que é que Deus prova quem Ele chamou para servir a Ele. Quem foi chamado por Deus? Vamos lá. Diga para o seu irmão, eu tenho uma notícia para lhe dar. Deus lhe prova. Se você acha que você vai servir a Deus sem ser provado, você está enganado. Se você acha que você vai servir a Deus só tomando sorvete, você está enganado. Deus prova quem Ele chama. Deus já prova Abrão desde o primeiro momento. Ele chega para Abrão e diz assim: Abrão, vai na casa do seu pai, da sua parentela, e se despeça dele. Se despeça do seu irmão. E vá para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar onde é. Você imagina ele ter que ir até o pai, que ele amava, ter que ir até o irmão, que ele amava, se despedir deles, dizer que ouviu uma voz, que sentiu uma voz, e que essa voz mandou ele ir para um lugar que nem disse a ele onde é. Só diria depois que ele tomasse aquilo que ele vai ficar conhecido, que é um homem de fé. O que é a fé que está lá em Hebreus? É você crer sem ver nada. É você tomar posse sem nada e mostrar que aquilo vai acontecer. Abraão vai ser o primeiro do povo de Deus a ser provado pela fé. E ele exatamente faz o que Deus mandou. Sai da parentela dele, começa a dirigir para um lugar que ele não sabe nem onde é. E ali Deus vai começar a trabalhar com Abraão. E quando você vai lendo a palavra a partir do capítulo 12, você vai vendo que ele vai fazer promessas para Abraão de uma maneira extraordinária. Primeiro, ele promete para Abraão uma coisa que pouca gente hoje toma posse. Ele diz assim: eu vou abençoar quem te abençoar. E quem te amaldiçoar, a maldição não vai pegar em você. Vou repetir para você: eu vou abençoar quem lhe abençoar. Pastor, explica ao contrário. Você quer receber bênção? Quem quer receber bênção? Abençoe o seu irmão. Quando você abençoa o seu irmão, Deus abençoa você. Pastor, e ao contrário. Quem amaldiçoa você, a maldição não pega no crente e volta para quem liberou a maldição. Manda a glória assim: Deus vai me abençoar, porque eu creio nesta promessa de que nenhuma maldição vai prevalecer na minha vida, porque Ele é o meu escudo. Quem crê que é o seu escudo, diga glória a Deus. A primeira promessa que Ele faz para Abraão é mostrando a Abraão: eu estou do seu lado. Não importa quem está contra você, eu estou do seu lado. E eu estando do seu lado vale muito mais do que a maioria. E ali ele sai, a gente conhece a história, ele vai fazer a famosa promessa a Abraão, de que Abraão seria pai de nações. Você imagina a loucura, como o pastor está dizendo, na mente de um homem com 75 anos, com uma mulher de 65 anos estéril. E ele ouve uma voz dizendo: você não vai ser pai de um filho, você vai ser pai de nações. Desse um filho que vai ser gerado, eu vou fazer virar milhares, milhões. Você vê como Deus é um Deus que Ele trabalha no impossível. Ele trabalha no improvável. Porque Ele pega um homem velho e uma mulher estéril e diz que aquele homem e aquela mulher vão gerar tantos descendentes, que virariam nações e nações. Você vê que quando o tempo passa, ele, mesmo sendo conhecido como o pai da fé, em certo momento ele enfraquece na fé, porque Deus não mandou ele se deitar com Agar. Quem mandou ele se deitar com Agar foi Sara. Você imagine o que é uma pessoa sem fé. Quem é a esposa que levanta a mão? Você daria o seu marido para se deitar com outra? Mas foi isso que Sara fez. Sara mandou ele se deitar com a escrava dela, ainda que usasse o argumento de ter um filho, mas ela liberou para o marido se deitar com outra. Não é incrível? É incrível ou não é? A mulher de hoje parece até uma mentira. A mulher de hoje, mas o cara, a outra não pode nem olhar assim. Né? Se olhar assim, meio de lado assim, já começa a confusão. Você imagina permitir deitar com a outra, que diga-se de passagem, mais nova que ela, mais bonita que ela. Ele vai e se deita. Presta atenção, olha pra cá. Ele se deita com ela, engravida ela.
Dessa gravidez vai nascer Ismael. Deus não mandou ele se deitar. Deus mandou ele crer na promessa. É forte. Depois dessa, digamos, fraqueza de Abraão, leia com calma. Deus vai se calar com ele 13 anos. 13 anos sem falar com Abraão. Quando ele vai falar com Abraão 13 anos depois, ele ainda dá uma repreensão em Abraão. Seja correto e ande na minha presença. Eita glória! Como quem diz assim, a partir de hoje eu vou lhe dar a segunda oportunidade. Faça o que é certo. Não faça o que o seu pai mandou. Não faça o que o outro mandou. Faça o que eu estou lhe mandando. É claro, evidente, a gente sabe o final da história. Quando ele completa 99 anos, e ela 89, ele também já meio desmotivado. Um dia ele sai da tenda dele e vai conversar com Deus e diz assim: Senhor, eu não tenho descendente, só mesmo o filho de Agar. E eu estou pensando sinceramente em deixar tudo que eu tenho, ele era muito rico, para o meu servo, Damasceno, o meu escravo. É ele que vai governar tudo. Não tem. E da minha idade é que não tem medo. Aí Deus vai dizer para ela aquela famosa colocação: você não entendeu qual é o Deus que você está servindo. Olhe para o céu e tente contar as estrelas. Se conseguir, olhe para a terra e tente contar o pó da terra. Você vai descobrir quantos filhos você vai ter na sua descendência. Porque quem lhe fez a promessa é poderoso tanto nos céus como na terra. Eu vou repetir: quem lhe fez a promessa não está atrelado a homens. Quem lhe fez a promessa não depende de homens. Quem lhe fez a promessa é poderoso para operar o milagre do jeito que ele quer. Quem crê que ele é poderoso, levanta a mão de glória para ele. Isso muda tanto a fé de Abraão, que quando ele está para ver o cumprimento da promessa, Paulo vai escrever, lá nas cartas de Paulo, que ele começa a se olhar. Você imagina ele com quase 100 anos? Você imagina um homem de 100 anos se olhando na frente do espelho? Vendo o quê? Vamos imaginar ele pelado na frente do espelho. Tudo caiu. Você imagine Abraão se olhando no espelho, pai, com 100 anos. Olhava para Sara com 90. Não saia nada. Mas a Bíblia diz que ele fala assim: dava glória a Deus, porque quem fez a promessa era fiel para cumprir. Mas eu não entendi. Ele se olhava com 100 anos. O natural dele seria desanimar. Mas ele dizia: grande vai ser a promessa, porque quem prometeu é poderoso. Grande vai ser o cumprimento, porque quem prometeu não está atrelado à minha idade. Quem prometeu está atrelado à minha obediência. Levanta a mão quem crê que a obediência é fundamental no negócio aí. Quando ele... Que coisa tremenda, né? Quando ele ouviu de Deus, eu posso imaginar que foi nesse dia ou no outro dia, porque quando ele disse para Abraão na tenda, quando ele saiu da tenda, que ele teria mais filho do que as estrelas, ele muda o nome de Abraão ali. Ele diz: a partir de hoje seu nome não é mais Abraão, será Abraão. Ele acrescenta um A, pai de multidões. Quando é no outro dia de manhã, Abraão está embaixo de uma árvore do lado de fora do acampamento dele. Se dirige na direção, passando lá em frente 3 homens. Ele não conhece os homens. Mas Abraão tinha uma coisa que muita gente precisa ter, que é hospitalidade. Quando ele vê os 3 homens passando, ele corre e diz assim: ei, você não pode passar sem primeiro passar aqui, lavar os pés, sem primeiro passar aqui, comer alguma coisa, tomar um leite. Abraão é hospitaleiro. Quem é hospitaleiro? Diga a glória a Deus. Abraão é hospitaleiro. E nós estamos falando do líder. Nós estamos falando do homem rico que ele era. Ele chama os 3 homens, manda eles sentarem embaixo de um arbusto. Quando eles estão sentados embaixo do arbusto, o que está no meio começa a conversar com ele de maneira mais direta. O que está no meio começa a dizer para ele assim: ei, Abraão, aonde está tua mulher Sara?
Quando ele ouve aquele homem do meio chamar ele pelo nome que Deus chamou ele, na madrugada anterior, ele disse: como é que você me chamou? Ele disse: Abraão. Aí ele entendeu que quem estava falando com ele era a materialização daquele que tem poder no céu e na terra. Quem estava falando com ele é o que a Bíblia chama de teofania, a materialização do Deus Todo-Poderoso na forma humana. Abraão! Onde está a tua mulher? Meu Deus. Rapaz, eu acho que ali ele se jogou no chão. Deve ter adorado a Deus, deve ter chorado nos pés, porque ali era o próprio Deus. É verdade. Ao lado de dois anjos. Que mais na frente você vai ver que aqueles dois anjos vieram para trazer o juízo sobre Sodoma. Vieram para trazer o juízo sobre Gomorra. E aí, aquele do meio está conversando com ele e diz assim: eu vim aqui para lhe contar uma novidade. Soberano. Qual é a novidade? Conversando. A sua mulher vai ter um filho daqui a 9 meses. Ele veio do dia que ele estava se olhando calado no espelho, sem condição nenhuma. De repente vem aquela voz poderosa e diz: daqui a 9 meses ela vai gerar uma criança. Ela lá dentro da tenda fica mais perplexa ainda. Porque a Bíblia diz que ela lá onde ela estava, ela começa a sorrir. Ela começa a achar engraçado. Como quem diz assim: como eu, uma mulher velha de 90 anos, vou gerar um filho? Se eu não gerei com 65, vou gerar com 90, 25 anos depois? O que ela não sabia é que ela na tenda, lá naquele muro, e quem estava aqui, falando para Abraão, ouviu ela sorrindo lá. Viu ela sorrindo lá. Quando ela vem trazer a comida para servir aos 3 homens, aquele do meio de novo fala com ela e diz assim: Sara, ei, me dê aqui a sua mão, deixa eu falar uma coisa. Acaso há alguma coisa difícil para o teu Deus? Não, você não entendeu. Acaso, Sara, há algo difícil para o teu Deus? Aí ela responde: não. Ele diz: não. Então por que você sorriu? Ela diz: eu não sorri. Sorriu. Eu não sorri. Sorriu. Eu não sorri. Sorriu. Tá certo, eu sorri. Mas como você sorriu, o nome do seu filho vai ser Isaac, que quer dizer sorriso. Para toda vez que você olhar para ele, você lembrar que Deus é um Deus que é poderoso para cumprir a promessa que ele faz. Vem predicar glórias a ele. Diga para 3 irmãos: se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Se ele fez uma promessa, ele vai honrar a palavra dele. Quem quer diga glória, glória, glória. Levanta a tua mão e diga: Deus é poderoso para cumprir a promessa. Nasce Isaac, a gente conhece a história, né? De Isaac vão ser gerados o quê? 2 filhos, Esaú e Jacó, não é isso? E ele vai dando cumprimento à promessa que ele fez para Abraão lá atrás. Tudo isso está escrito no Salmo 105 lá em cima, porque é muito longo para a gente ler todo. Depois de Jacó vai ter, né, os filhos todos, 12 filhos. Aí Deus vai fazer o quê? Vai escolher um deles, um dos filhos de Jacó, para começar a ter uma coisa, que a pastora ali, minha esposa, ela é especialista nisso, que é interpretação de sonhos. Aleluia. Quem já teve um sonho aqui e não soube interpretar? Não é estranho quando a gente tem um sonho e não sabe interpretar? Estou falando sonho de Deus, não é sonhar com a pizza que comeu ontem, não. É sonho de Deus. É sonho de revelação de Deus. Falou em pizza, Bruno já ficou ali sorrindo ali. Ele começa a ter sonhos. Sendo que o sonho de José são um sonho no mínimo estranho, irmão. Você imagina você dormir e de repente se levanta 12 feixes, ele é um dos feixes, aí os 11 feixes ao redor dele se ajoelham diante dele e o feixe dele fica em pé. Ele não entende a interpretação. Alguém entenderia aqui essa interpretação? Não. Eu acho que ninguém entenderia. Por mais que ele levasse para o número 12, quer dizer, a quantidade de irmãos. Ele chega de manhã e vai cometer um dos maiores erros da vida dele, que é contar o sonho que ele teve para gente que não estava preparada para ouvir o sonho que ele teve. Quando ele conta o sonho que ele teve, o espírito da inveja entra na mesa na hora. Entra na vida dos irmãos todos. E os irmãos começam a deduzir: será que você está querendo dizer que você é o feixe que ficou em pé e nós somos os feixes que se ajoelharam? Você é um louco. E ali José não percebeu que os irmãos começaram a criar uma inveja dele por causa do sonho. Quando é a segunda noite que ele vai dormir, ele tem outro sonho.
Quem gosta de sonhar aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem outro sonho. Sendo que esse sonho foi mais profundo ainda. Porque ele vê 12 estrelas, vê o sol, que era o pai dele, e vê a lua, que era a mãe dele. Tanto as 11 estrelas, como o sol, como a lua, se prostram ajoelhados diante da estrela dele. Que coisa tremenda, mano. Quando ele chega no outro dia de manhã, ele vai e conta o sonho de novo para a família. E aí a família se revolta mais ainda, não o pai. Porque não esqueça que o pai dele, que era Jacó, entendia de sonhos. Jacó é aquele que quando ele deita na pedra, quando ele está indo fugir da casa dele, né? Deus vai aparecendo uma escada de ouro. A escada de ouro vai sair do céu e topar na terra. Jacó está com a cabeça na pedra. Quando ele olha para cima, ele vê anjos subindo e descendo. Quando ele olha mais para o alto, ele vê um homem de branco lá em cima parado, dizendo: eu sou aquele que vou fazer você ir para aquela cidade e você vai voltar rico, próspero, porque eu sou o Deus que fiz a promessa para o seu pai e para o seu avô. Diga para quem está ao seu lado: Deus é o Deus de promessas. Se tem alguém que conhecia de sonho, era Jacó. Quando Jacó ouviu os 2 sonhos, ele disse: opa! Tem o dedo de Deus nesses sonhos. Mas aí entrou o espírito da inveja nos irmãos. A gente conhece a história. Os irmãos praticamente vão vendê-lo, vão machucá-lo, vão jogar numa cisterna. Mas o que José não sabe, e é isso que eu vou ler para você aqui agora, é que Deus está provando a fé de José. Diga para o irmão: se a bênção é grande, a prova também vai ser. Quem quer receber bênção grande? Diga para o irmão: então se prepare para ser provado. Não existe bênção de graça. Não existe nada grande sem você ser provado para poder ser aprovado. Meu Deus. A gente conhece a história. E José vai ser provado desde o início, quando jogam ele na cisterna. José vai ser tirado da cisterna por um grupo de vendedores. Vai ser levado para o Egito. Vai ser vendido no Egito como se vende cavalo. Vai ser um escravo no Egito. Vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Esse Potifar já vai fazer parte da aprovação de José. Por quê? Olha para cá, preste bem atenção. Quando José vai trabalhar na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele começa limpando o chão. Logo depois, ele já está na posição de condutor da casa. Ele já é levado. Porque quem está com a bênção de Deus pode começar por baixo, mas logo depois vai ficar por cima. Vou repetir: quem tem a bênção de Deus não passa muito tempo por baixo, logo depois ele exalta. Mas sendo que o diabo sabia muito bem também o que Deus queria fazer com José. O diabo de burro não tem nada. Aí ele vai e faz o quê? Ele coloca um sentimento na mulher do chefe de José para tentar ele. Ele faz a mulher de Potifar querer tentar José. E aí José vai fazer exatamente aquilo que é necessário o homem de Deus saber agir naquele momento. Que é fugir da tentação. 2 homens da Bíblia me chamam muita atenção. 2 homens de Deus que tiveram situações parecidas, sendo que um mostrou como se deve agir e o outro mostrou a vergonha que não se deve fazer. É José e Sansão. Sansão foi provado por mulher do mesmo jeito. Sansão, o pai dele ouviu, a mãe dele recebeu a visita do próprio Deus. Porque quando o pai dele vai conversar com o anjo, que disse a ela que nasceria um filho nazireu, ele vai perguntar: como é o teu nome? Ele diz: que te importa saber o meu nome, se eu sou maravilhoso? Porque ele está dizendo: eu sou um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Quando ele ouve isso, ele vai ouvir, o pai e a mãe vão ouvir dizer: ele não vai poder cortar os cabelos, ele não vai beber comida, ele não vai beber bebida forte, ele não vai poder comer comida forte, ele tem que ser uma pessoa separada, ele tem que crescer assim. Ele ouviu, ele cresceu ouvindo o pai e a mãe dizer: não é para você beber, ele gostava de beber. Não é para você escolher mulher de fora do arraial, ele só se interessava por mulher de fora do arraial. Ei, varão, olhe para cá. É forte, olha. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Olha aí, papai. Preste atenção, você que é homem. Não há legalidade nenhuma à luz da Bíblia para você se envolver com uma mulher do mundo.
Pode ser a mais bela que esteja no planeta. Pode ser a mais... Tudo que você pensar. Pode ser mais rica, mais bela, mais sexual. Mulher do mundo, não há legalidade para o homem de Deus. Aleluia! Porque ele disse que o jugo é desigual. Isso também serve para mulheres. Mulher, não se engane com o homem do mundo. Homem do mundo não é temente a Deus. Homem do mundo não tem compromisso com Deus. Qualquer situação que você se envolva, você já está se envolvendo, desobedecendo a palavra de Deus. É assim mesmo. Se você pegar os dois relacionamentos que a Bíblia narra sobre Sansão, a primeira que ele casa do mundo, ela vai ser assassinada pela desobediência dele. O pai dela vai ser assassinado pela desobediência dele. Quando ele sai de lá, ele vai conhecer a bendita Dalila. E ele vai revelar para Dalila o segredo que só quem conhecia ele, o pai, a mãe e o próprio Deus. Meu Deus. E você vai ver que ele ainda vai brincar com o pecado. Se me amarrar com as cordinhas finas, tira a minha força. Se me amarrar com as cordinhas não sei o quê, a conversa fiada. E ali o diabo, é isso mesmo. Eu quero que você brinque com o que é sério. Meu Deus. E aí? Não brinque com as coisas de Deus, irmão. É verdade. Não brinque em servir a Deus, porque Ele também é duro, é severo. Glória a Deus. Ele brinca com ela uma noite, brinca com ela a segunda noite. Ela começa a chorar, começa a se fazer de vítima. Você não me ama, você não me quer, você não fala a verdade. Eu sei que o seu segredo está no cabelo. Eu sei que você tem um segredo da sua força. Não é normal você, com uma queixada, matar 1000 homens. Não é normal você pegar uma porta de 3 toneladas na entrada de Gaza. Você, um homem anormal, deve ter um segredo. E aí ele começa a se deixar levar pela Jezabel do inferno. Ele vai e revela para ela: se você cortar as minhas 7 tranças, eu serei um homem igual a qualquer outro. A amada bicha era tão safada que ela mesmo cortou os cabelos dele no meio da noite. Quando é no dia de manhã, ela acorda ele do mesmo jeito como ela acordou nas outras noites. Sendo que pra azar dele, quando ela grita: eita, chega, os filisteus estão atrás de você, Sansão. Quando ele vai se levantar, que alguém agarra ele, que ele vai tentar se soltar, ele já não tinha mais força, como a força que Deus deu a ele desde o nascimento. Meu Deus. E acontece uma coisa terrível para ele. Quem foi lá prender ele tem o prazer de cegar os 2 olhos dele na hora. Como tem homem de Deus que às vezes o inimigo está cegando a visão, está tirando a visão. A pessoa não percebe, mas espiritualmente está tirando a visão. O homem que foi escolhido para ser o maior de todos os 14 juízes, 13 juízes e o abençoado profeta, um dele, que foi o 14º, o que ungiu Davi, um deles, esqueci agora, Samuel, 14 juízes. Samuel, que era juiz, era profeta, era tudo junto. Mas Deus escolheu Sansão para ser o maior de todos eles. O que vai acontecer? Vai ser envergonhado, vai ser levado para o palácio dos filisteus, vai ser cego, vai empurrar uma moinha, as pessoas vão zombar dele, vão fazer dele palhaço. Por quê? Porque quando Deus separa um homem, não é para o diabo fazer dele palhaço, não é para o diabo enganar ele, é para ele obedecer na excelência os princípios de Deus, e Deus honrar as promessas sobre a vida dele. Ao contrário de Sansão, José deu uma aula para mim e para você. Da mulher. Você acha que a mulher era feia ou era bonita? Bonita. Hein? Bonita. Mas se diabo vai usar mulher feia? É verdade. Mulher feia só vai espantar o ar. Você pensa na mulher bonita, pensa na mulher bela, se oferecendo para ele, se entregando para ele, e ele fugindo dela. Tem uma vez que ele foge dela e ela cria uma encenação de que ele tentou abusar dela. E aí ele vai preso. E quando ele vai preso, eu posso imaginar, quem sabe, ele pensando: meu Deus, cadê o cumprimento das promessas de toda a minha vida? Em vez de melhorar, piorou. Estou longe da minha família, estou no Egito. E agora fui preso. Dentro da prisão, ele vai conhecer 2 homens. A famosa história do copeiro e do padeiro. Vai interpretar os sonhos, porque ele interpretava sonhos. Tanto de um como do outro. A gente conhece a história. Um vai morrer, um sair e o outro não. O que é que eu aprendo aqui? Ele vai dizer que aquele que saiu e foi exaltado
não lembrou dele. Ei, aprenda uma coisa, olha pra cá. Quando você está na prova, pare de pensar que alguém vai lembrar de você. Pare de ficar esperando alguém lembrar de você. Quando ele colocou em você na prova, é só você e ele. Quando ele colocou em você na prova, é só você e ele. Não adianta botar o telefone do lado que ninguém vai ligar. Não adianta você criar expectativa que ninguém vai fazer nada. Você tem que passar pela prova para cantar o hino da vitória lá na frente. Levanta a mão da glória, eu vou passar pela prova e vou cantar o hino da vitória. Quem crê, diga glórias a ele. Às vezes a pessoa está passando pela prova e fica esperando que alguém apareça. Não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Ele esperou? Não. Ele continuou crendo em Deus. Aí o que é que Deus faz para mudar o cativeiro? Diga para o seu irmão, Deus sempre muda o cativeiro. Deus permite que o homem mais poderoso do mundo, que é Faraó, tenha aquele famoso sonho. O sonho das vacas gordas e das vacas magras. Um sonho canibal. As vacas magras comendo as vacas gordas. Se fosse eu, já me acordava assustado. Você imagine o Faraó, já se acordou assustado. Ele pergunta para todos os magos dele. Ninguém sabe nem o que significa, quanto mais a interpretação. E aí, o abençoado que esqueceu dele, disse para Faraó: rapaz, eu conheci um hebreu lá na prisão. Acredita que ele interpretou o meu sonho e eu estou aqui hoje salvo? Se o senhor Faraó chamar ele, eu acho que ele vai interpretar o seu sonho também. Aí Faraó manda chamar ele. Olha para cá para você entender. José está preso há quase 4 anos. Sujo, mal lavado, com fome, cabeludo, barbudo. De repente chega alguém de manhã e diz assim: vamos dar banho em você, fazer a sua barba, ajeitar você, trocar a sua roupa, porque daqui a meia hora você vai se apresentar diante de Faraó. Presta atenção, viu? Limpam ele, ajeitam ele, aprontam ele e colocam ele diante de Faraó. Quando o Faraó olha para ele e diz assim: é verdade que me disseram que você interpreta sonhos, que você tem este dom? Ele responde: se eu tenho um dom, veio daquele que está sentado no trono. Mas se você me contar qual é o sonho, eu vou pedir a ele para trazer a revelação. Resumindo a história, para adiantar, a gente conhece, ele vai e interpreta o sonho. Ele vai e diz: as vacas magras representam 7 anos de fome. As vacas gordas representam 7 anos de abundância. O que é que Deus está ensinando para você, Faraó? Vai vir um tempo de abundância e logo depois um tempo de escassez. Então aprenda a fazer o seguinte: no tempo da abundância, aprenda a guardar. Aprenda a separar 20%, um quinto. Aprenda a você ter controle, para quando vir o tempo da escassez, você ter uma reserva. Hoje a coisa mais difícil do mundo, pastores, é uma pessoa guardar dinheiro, mesmo que ela tenha condição. Há 30 anos atrás a pessoa ia na poupança, botava 50 reais, botava 10, botava 20. Hoje a gente gasta mais do que a gente tem. A gente ganha 2 mil, gasta 5. Ganha 1.000, gasta 3 mil. E depois é fácil jogar a culpa em quem? O diabo não tem culpa de nada. Sabe qual é o problema? Nós precisamos aprender a administrar o que nós temos. Eu vou pedir para você, homem, principalmente você que é homem. Você é o cabeça da sua casa. O cabeça não é a mulher. Deus ama as mulheres, é claro. Mas Deus sempre teve negócio com o homem. Você vê que quando ele vai separar Adão, ele não vai nem discutir com Eva. É verdade. Porque ele chegou, foi para Adão e disse: coma de todos os frutos que tem aqui. Só não toque naquele fruto do bem e do mal. É verdade. Ele não falou com Eva, ele falou com Adão. Qual era a de Adão? Se Deus disse para não tocar, nem que Eva mande eu tocar, eu não vou tocar. Glória a Deus. Quantas vezes a gente recebe uma direção de Deus e quando a mulher fala, a gente muda a direção? Verdade, olha aí. Meu Deus. A autoridade foi dada para você. Eu tô com posse. Não foi dada para a mulher, foi dada para você. A mulher foi tirada do lado do homem, da costela, para ela ser uma disjuntora, para ela andar ao lado. Não é para a mulher mandar no marido. Olha aí. Não foi que você ouviu isso? Terra. Que evangelho foi que você ouviu que a mulher tem uma autoridade do teu marido? Aonde? Meu Deus.
Que evangelho louco é esse? Tanto é que quando ele chama para dar repreensão, ele chama primeiro ele. A partir de hoje você vai ter que trabalhar para trazer o sustento da sua casa. Como ela errou e também levou ele a errar, ele chama ela e diz: a partir de hoje você vai sentir dores no parto. Quem é mulher, diga glória a Deus. Sabe por que você grita tanto na hora do parto? Por causa de Eva. Pela desobediência dela, você grita, você só falta ficar desesperado. Naquela época não tinha cesárea. Chama a cobra. A partir de hoje você vai rastejar o seu peito no pó da terra. E chama o diabo, o quarto da história, e diz: ei, você pensa que você venceu, foi? Você pensa que você quebrou o meu projeto? Você está enganado. Vai ser levantado do ventre da mulher. Presta atenção. Não é do ventre de Eva. É do ventre de uma mulher lá na frente. Aquele que tem poder de pisar na cabeça da serpente. Quem crê que ele já foi levantado, diga glórias a ele. Rapaz, se tem uma coisa que Deus gosta, é de atazanar o diabo. Sabe como é que atazana o diabo? Ele começou a levantar, depois dessa conversa, os profetas de todo o Velho Testamento, dizendo assim: eis que ele está chegando. Aí ele levantava Isaías, e ele vem saltando sobre os montes. Ali ele dizendo para o diabo: se prepare que aquele que vai pisar na sua cabeça está chegando. Se prepare que aquele que vai vencer a morte está chegando. Se prepare que aquele que não leva desaforo para casa está chegando. Eu quero profetizar que o nosso Jesus está voltando. E ele vai mostrar para o diabo que ele é quem tem todo o poder. É só você ver, olha para cá. É só você ver o mistério que foi a morte de Cristo. Você imagine o diabo, e o melhor amigo do diabo é a morte. Ou o contrário, a morte, o melhor amigo da morte é o diabo. A morte foi criada de que maneira? O próprio Deus criou a morte, dizendo assim: o salário do pecado é o quê? A morte. Aí o diabo ouviu e disse assim: eita, o salário do pecado é a morte. E de Adão para cá, todo mundo peca. Se todo mundo peca, eu tenho legalidade para tirar a vida. Eu tenho legalidade para matar. Quem está entendendo que a glória de Deus? E assim ele fez com todo mundo. Pecava, ele tirava a vida. O homem segundo o coração de Deus, Davi, tirou a vida, porque pecou com adultério. O homem que era o mais manso, Moisés, tirou a vida, porque matou um homem. O homem que era, deixa eu ver outro, Moisés, Davi, o próprio Abraão, mentiu, também morreu. Quando Jesus vem para a terra, tem um fenômeno. Ele já nasce de uma maneira milagrosa. É o único ser humano que você vê nascer que não precisou a mulher se deitar com o homem. Não precisou que o homem colocasse a semente dele na mulher. Eu tenho certeza que a morte já deve ter achado estranha ali. Diga se não é. Na visão humana, toda Israel chamava ela de prostituta e dizia que ela se deitou com outro homem. Quem morava perto dela queria apedrejar ela. Na visão espiritual, quando ela vai ter um filho lá em Belém, o diabo deve ter olhado que tem algo estranho naquele menino que vai nascer ali. Como é que o menino está nascendo de uma mulher que aparentemente se deitou com outro homem e simplesmente em cima do lugar onde ele está nascendo, milhões e milhões de anjos descem e sobem, dizendo: está nascendo o rei de Israel. Está nascendo o que tem poder. O diabo deve ter olhado, deve ter dito assim: tem algo errado. Como é que a mulher que provavelmente adulterou com alguém e não sabe da história, de repente agora os anjos estão aclamando, subindo e descendo. O anjo vai e avisa aos pastores: lá naquela caverninha ali, arrodeada de bezerro, de boi, nasceu hoje o rei de Israel. O diabo deve ter visto a vida de Jesus 33 anos e meio, sem um pecado. Procurava daqui, procurava de lá, nada, sem uma falha. Aí acontece um fenômeno, olha pra cá. Quando Jesus está pregado na cruz, um homem que foi preso na madrugada anterior, já era para ter morrido só pela surra que ele levou. 39 chicotadas de azorrague. Não é como é que a católica ensina, batendo com uma varinha que bate em cavalo, não. Com uma espécie de um chicote que tinha pedaços de vidro.
pedaços de lâmina, pedaços como que pega peixe, quando é aquilo? Anzol. Não é à toa quando batia nele, arrancava as costelas dele. Não é à toa quando ele é pregado na cruz, quem passava olhava para ele e dizia assim: veja, não tem formosura nenhuma, porque ele estava dilacerado. Por quê? Porque ele escreveu o quê? Nas pisaduras dele, nós seríamos sarados. Quando Jesus está por volta de 3 horas da tarde, pregado, pé furado, mão furada, com sede, mas não morria. Posso imaginar no mundo espiritual, isso é apenas uma conjectura, o diabo conversando com a morte lá na frente da cruz. Rapaz, o que vai ser desse cara morrer? Está apanhando desde de ontem. Murro na cara, está todo dilacerado, não morre? Oh, tremendo. Eu posso imaginar a morte dizendo para o diabo: só tem um problema. Para mim poder tragar a vida dele, ele tem que ter um pecado. Eu posso imaginar o diabo: mas como assim? Ele tem que ter um pecado. Se ele não tiver pecado, não tem legalidade para tirar a vida dele. Que coisa, né, mano? Eu posso imaginar o diabo lá embaixo, no mundo espiritual, conversando com a morte, e Jesus lá em cima dizendo assim: ô, abestalhada, presta atenção no que eu vou dizer. Eu vou ajudar você então. Você não tem poder sobre a minha vida. Então eu vou entregar o meu espírito ao meu Pai. Eu vou me entregar para Ele, porque você não tem poder de me entregar. Ali ele estava mostrando o quê? Quando a pessoa faz por onde, Satanás não vai encontrar brecha. Aleluia! Ali Jesus se entrega, morre, não porque tinha pecado, morre porque ele tinha que morrer, morre porque ele se entregou. Você vê que esse homem, o abençoado do que saiu da prisão, o nome dele, o José, ele vai passar a governar o Egito. O tamanho foi a façanha que ele conseguiu, não só interpretar o sonho, como dar a visão de como ele não empobreceu no tempo da seca. Deus começa a mostrar para ele o quê? Você foi provado, mas chegou a hora de receber a exaltação. Olha o que ele vai dizer, acompanha aí, vou começar a pregar agora. Aí foi só a introdução para você. Glória. Versículo de número 19, Salmo 105. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Diga para quem está ao seu lado: quem lhe prova é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que prova eu e você. E caso você não tenha percebido, ninguém vai receber nada de graça não. Quem quer coisa grande, levanta a mão. Glória a Deus. Dá uma prova também, grande. É só você ver, Adriano, por exemplo, tem os comércios dele ali. O que é melhor, ter muito funcionário ou pouco? Pela lógica, pouco, porque é menos trabalho. Se muito vai render mais, vai dar mais dor de cabeça. Vai dar verdade. Ou não é? Quanto maior, mais luta vai ter. Olha o que ele vai dizer aqui, vamos acompanhar aqui, bem dele aqui. Estou lá no versículo 19. Mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos o soltou. Fez-o o senhor da sua casa, o governador de toda a sua fazenda. É quando ele começa a ser exaltado como governador. Para sujeitar os seus príncipes do seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Olha para cá. Primeira coisa que ele está dizendo: quando você é provado e é aprovado, se prepare que vai ter abundância na sua casa. Se prepare que vai ter prosperidade. Se prepare que vai ter provisão. Quem crê que esse ano vai ser um ano de provisão, levanta a mão e diga glória a Deus. Levanta a mão e declare: 2025 vai ser um ano de provisão. Declare mais alto: 2025 vai ser um ano de provisão. Vai ser um ano de abundância. Vai ser um ano de poder. Quem crê, diga glórias a Ele. Você vê como o pastor estava pregando aqui, antes de me entregar, você vê aquela famosa história de Elias. Quando ele manda Elias profetizar para Acabe, quando ele manda Elias liberar a palavra dizendo que ia parar de chover, ele também entrou debaixo da palavra. Ele também teve que enfrentar a seca.
E a Bíblia diz que logo depois Jezabel vai tentar matar ele. Aí ele vai, Deus diz a ele: vá para a beira do ribeiro de Queriate. Lá eu vou te sustentar. Lá eu vou trazer água para você beber, no próprio rio. E eu já ordenei o corvo trazer pão e carne de manhã, de tarde e de noite. Você não entendeu? Deus está dizendo: mesmo na prova eu sou seu sustento. Mesmo na prova eu sou seu provedor. Mesmo na situação contrária eu não abandono você. Mesmo quando você está de cabeça baixa eu continuo levantando você. Eu continuo provendo. Quem crê, diga glória a Deus. O homem está lá bebendo água do ribeiro. E todo dia, de manhã e de noite, lá vem os corvinhos, trazendo pãozinho no bico e trazendo carne. Ei, não era trazendo ovo, não. Ainda que o ovo seja bom. Não era trazendo calabresa, não. Ainda que a calabresa seja boa. Era trazendo pãozinho do papai e trazendo carne. Quem gosta de carne, diga glória a Deus. Quem gosta de carne, diga glória a Deus. Hein? Todo dia. Até que secou, não foi a carne nem foi o pão. O que secou foi a água do ribeiro. Quando seca a água do ribeiro, ele, para mostrar que ele é provisão na nossa vida, ele diz assim: ei, agora saia daí e ande na direção de Tiro e de Sidom. 60 quilômetros. Como daqui para Itabaiana praticamente. Vá andando até lá. Porque lá eu já preparei uma viúva para lhe sustentar. Diga para Deus: Deus é um Deus de sustento. Aí tem gente que quando lê essa passagem pensa assim: eita, Deus de poder, vai preparar uma viúva rica para mim. A viúva não era rica, não. Ela estava pobre de maré. É só você ler a história devagarzinho. Quando ele chega lá na beira da cidade, ela já está pretendendo morrer no outro dia. Ela está catando os gravetos. E quando ele pede água a ela já meio desconfiada, ela diz: quando ela tem um pouquinho para lhe dar. Quando ela vai buscar água, ele grita: ei, ô, viuvinha, presta atenção. Aproveite e prepare um bolo, Glória a Deus. E traga para mim. Louvado seja Deus. Se você fizer isso, eu vou liberar a palavra de Deus para sua Glória vida. a Deus. Ela não entende e diz assim: assim como vive o Senhor teu Deus. Eu não tenho condição de fazer isso. Na verdade, o que eu tenho ali é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Mal vai dar para preparar um pãozinho muito raquítico para mim e meu filho comer e depois morrer. Ele olha para ele e diz: pois assim diz o Senhor para você. Se você fizer o que eu estou lhe ordenando, o que está saindo da minha boca é a palavra de Deus. Não é a palavra de político, não é a palavra de Bolsonaro, não é a palavra de Lula, não é a palavra de homens. É uma palavra que tem poder de mudar o céu, de mudar a terra, de quebrar o jugo. Se você obedecer a minha palavra, não vai faltar durante 3 anos e meio nem farinha, nem azeite, porque eu sou o Deus da provisão. Quem crê, diga glória. Agora você imagina, olha pra cá, tenta entender comigo. Você imagine, vamos imaginar a viúva fazendo pão. A viúva lá do lado do fogaréuzinho vai fazendo pão. Quem com certeza deve ter entrado na casa dela? O caminhão. Ela fazendo pãozinho e ele dizendo: você não vai acreditar na conversa, eles são bem fora, né? Você e seu filho só tem essa comidinha, você não vai dar crédito a essa palavra idiota que ele liberou. Faça o pão, coma você, coma o seu filho, e o resto seja o que Deus quiser. Porque quando a gente está perto da bênção, o inimigo vem logo para tentar atrapalhar. Ali ela ouviu a palavra que ia mudar a vida dela. E o diabo vem com uma palavra contrária para destruir a vida dela. Assim acontece comigo e com você. Quantas vezes eu e você estamos com o pé praticamente na bênção. Aí vem o inimigo com que ele é especialista, que é a dúvida. Porque quem tem dúvida não tem fé. Fé é uma coisa, dúvida é o oposto da fé. Até mesmo porque dúvida é uma coisa que lembra emoção. Fé não é emoção. Diga para quem está só, fé não é emoção. Se você esperar sentir para você ter fé, você vai morrer sentindo. Fé é o que a igreja de hoje precisa aprender. É determinação. E vai acontecer o que Deus falou, que a igreja vai jogar. Fé é determinação, irmão. Fé não é você
Romanos. Se fé fosse o que a gente pensa, quando Josué está diante de Jericó, ele sabe que não tem como derrubar a muralha. Ele sabe que a muralha tem 9 metros de altura por 6 de largura. Ele sabe que ninguém vai conseguir derrubar. Ele não tinha nem como derrubar. Só com flecha. Deus manda um anjo poderoso do lado dele. Pela estrutura do texto, eu imagino que ele mandou foi nada mais nada menos do que o próprio Miguel. Vestido com uma armadura celestial. Quando ele olha para o lado, ele vê aquele cara todo vestido de general. Ele pergunta: tu és do nosso exército ou do exército de Jericó? Ele ouve o anjo dizer: eu nem vim de Israel e nem vim de Jericó. Eu vim do trono daquele que está sentado lá em cima. E vim para lhe trazer uma palavra. Quem quer receber a palavra de glória a Deus? Qual foi a palavra, pastor? Ele olha para Josué e diz assim: ei, o Senhor manda ele dizer o seguinte: hoje, diga para 3 irmãos, vai ser hoje a vitória. Não, balança o irmão do lado e diga assim: não, a bênção vai ser hoje. Hoje não é amanhã, é hoje. Quem crê na vitória hoje, diga glória, 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 glória. Quem crê, diga creio. Ei, hoje o Senhor lhe entrega a cidade de Jericó na sua mão. Aí acontece aqui um fenômeno. Ele está vendo uma coisa e está ouvindo outra. Ele está vendo a muralha intransponível e está ouvindo Deus dizer que a muralha vai cair hoje. Sabe o que ele está ensinando aqui, Adriano? Não dê tanta legalidade para o que está diante da sua visão. Muitas vezes o que você está vendo não vai alimentar a sua fé. Dê legalidade ao que Deus diz na palavra dele. A gente está fazendo, sabe o quê? Não olhe com a visão humana. Olhe com a visão espiritual. Se eu estou dizendo que a muralha vai cair, ela vai cair. Quem crê? Levanta a mão da cara, a muralha vai cair. Mais alto, a muralha vai cair. Mais alto, eu vou ter a minha vitória. Quem está garantido é o Deus da palavra. Quem está garantido é aquele que é poderoso. Quem crê na glória, glória, glória. Aleluia! Só tem um detalhe. Ele vai dizer: ela não vai cair de graça. Porque Deus não dá nada de graça para ninguém. Porque tudo que a gente recebe de graça, a gente não tem escala de valor. Eu sempre digo na nossa igreja o quê? Veja quem trabalha aqui. Quem já teve, antes de trabalhar, a oportunidade de receber mesada dos pais? Não é mesada na cabeça, não é mesada. Mesada um dinheirinho assim para sair. Você já percebeu a diferença que era a mesada que você tinha com o seu salário? A mesada, como você não fazia sacrifício nenhum, ninguém valorizava nada. O trabalho, como você sai de manhã cedo, passa o mês todo ralando. Cada real você gasta com maior sacrifício. Por quê? Porque Deus me ensinou a escala de valor. Se a pessoa não luta para conseguir, ela não está nem aí. Ela vai perder e vai achar que é normal perder. Deus não chamou o povo dele para perder, diga glória a Deus. Você vê que aquela muralha para cair, teve que acontecer aquele famoso fenômeno, porque Deus chega para ele e diz assim, através do anjo: você vai ter que, a partir de agora, de amanhã, dar 7 voltas na muralha. Só para você entender, a muralha tem 32 metros, 32 quilômetros quadrados. Ela tem 8 quilômetros em cada lateral dela. Vou traduzir para você. Cada volta por dia é daqui para Linha Branca. A grande maioria a pé. Uma minoria no cavalo. Vai ter que andar como daqui para Linha Branca. No segundo dia, de novo, diga glória. No terceiro dia, de novo, diga glória. No quarto dia, quase morrendo, de novo. No quinto dia, de novo. No sexto dia, estou morrendo de novo. No sétimo dia, ele diz: ei, tem uma notícia para você boa. Qual é? No sétimo, você vai ter que dar 7 voltas no mesmo dia. 7 vezes 30, 210. Quase como daqui para Salvador a pé. Só assim é que ela vai cair por terra. Posso imaginar o preguiçoso. Está repreendido. Aí foi o diabo que falou, não foi não. Daqui para Salvador a pé, está repreendido. Porque tem gente que serve a Deus e pensa que tudo vai cair de graça.
Diga para quem está ao seu lado, o que vem de graça, a gente não valoriza. A gente valoriza, irmão, aquilo que vem com luta, com trabalho, com suor, se esforçando. Quando ele dá, não sei como, mas quando eles dão as 7 voltas no 7º dia, ele só manda Josué dizer o seguinte: fale para o povo gritar. Mande o exército gritar. Quando eles gritarem, eu vou derrubar a muralha por terra. Oh, glória. Sabe o que Deus está dizendo? Você serve a um Deus que ele é Deus de coisas sobrenaturais. Não tente entender a mente de Deus. Não tente entender a inteligência de Deus. A Bíblia diz que se tentar entender a Deus, a gente vai ficar louco. Porque a inteligência humana é como um trapo de imundícia diante dele, está lá em Isaías. O que é que a gente tem que fazer? Olha para cá. É procurar obedecer os princípios de Deus. Sabe por que, pastor, a igreja hoje tem tão poucos testemunhos? Porque ela não está procurando obedecer os princípios de Deus. Nós temos que entender que Deus vai provar. Amado, olhe para cá. Eu estava dizendo para a pastora, a gente conversa muito com a pastora, não sei se a pastora conversa assim com o pastor Van. Às vezes a gente vai dormir 2 da manhã, só conversando. Às vezes a pastora vai dormir, aí eu viro para um lado. Aí ela vira para o outro. Aí quando é 10 minutos depois, pastora. Já você percebeu o senhor? E pastor só conversa sobre vida de ovelha. Olha ver se não é. Pastor só fala sobre a vida das ovelhas. E aí eu conversando, pastor, você já percebeu uma coisa? Qual é a maior... Vamos ver se alguém aqui consegue entender o que eu estou tentando lhe pregar. Qual é a maior característica do povo de Deus? Desde que ele escolheu Abraão e fez de José no Egito dar o crescimento da nação. José entra com a família dele, 66 pessoas, e 400 anos depois viraram 3 milhões de hebreus. Desses 3 milhões que vão sair com Moisés, até quando Jesus chega, qual é a maior característica? Multiplicação. Não. Ai, foi multiplicação. Ei, a maior característica é que o povo de Deus sempre foi escravo. Meu Deus, Escravo no Egito 400 anos. Escravo na Babilônia 240 anos. Escravo dentro da própria Jerusalém pelos romanos. Tem algo de errado. Deus não chamou Israel para ser escravo. Mas Deus trabalha através da obediência. Deus, quando foi dar as instruções para Josué, disse: ensina esse povo. Olha para cá. Ensina esse povo. Porque quem saiu do Egito já morreu. Quem está de pé são os filhos. Então ensina eles que quando eles entrarem na terra prometida, não cometa os mesmos erros que eles cometem. Não adore os ídolos que eles adoram. Não sacrifique crianças que eles sacrificam. Não faça o que eles fizeram. Porque se vocês fizerem, eu vou expulsar vocês como expulsei eles. Amado, o povo ouve isso. Meu Deus. Era para aquele povo obedecer o que Deus disse. Verdade. O povo entra. Acredite se quiser. 50 anos depois, eles estão matando os próprios filhos nas fogueiras. Eles estão adorando espírito de morto. 50 anos depois. Tudo que Deus disse para eles não fazerem, eles o quê? Aí Deus fez o quê? Permitiu Nabucodonosor se levantar, leva eles escravos, passarem 70 anos presos dentro da Babilônia, escravidão no Egito, escravidão na Babilônia. Quando eles voltam, escravidão pelos romanos. Ei, Deus não chamou eu e você para ser escravo, não, irmão. Meu Deus, Deus não chamou a gente para viver a barra da média, não. Mas aprenda uma coisa: o nosso Deus, ele tem um detalhe. Se você quebra princípios, você vai pagar o preço pela quebra dos princípios. É verdade. Vou pedir para você: se você quebra princípios de Deus, você vai pagar um preço pela quebra dos princípios. Olha para cá, vai ficar meio apertado agora, olha para cá. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? A quebra de princípios. A gente chega para a igreja, ensina os princípios de Deus. A pessoa só faz o que ela quer fazer. Você chega para um homem e diz: não adultere. Ele adultera porque não está bem com a esposa. Você chega para o outro e diz: não minta. Ele vai e mente. Você chega para o outro e diz: não fofoque. Ele vai e fofoca. E olha o que eu estou falando para você: adultério, fofoca e mentira são 3 que está escrito no Apocalipse. Que quem pratica aquilo vai para onde? Vai para onde? Vai para o inferno. Porque ele disse que não entra no céu. Se não entra no céu, vai para onde? Meu Deus.
que tem de crente fofoqueiro, que tem de crente mentiroso, que tem de crente que adultera. E as pessoas acham que esses princípios quebrados, besteira, bobagem. Deus é amor? É claro que Ele é amor, mas Ele é justiça. Sabe qual é o grande problema? Deus é justo, irmão. Deus não pode dar a alguém algo que a pessoa não merece, porque a pessoa, sabendo que era certo, fez propositalmente o que era errado. Verdade. Deus não é como um homem. O juiz humano, ele pega a Suzane Ristoff e bota 8 anos depois, tendo matado o pai e a mãe a paulada. Não. Deus é justo. Deus é justo. Deus é tão justo que Ele diz assim em Mateus: vai se apresentar muita gente no meu nome, que fez milagre, que falava em mistério, que profetizava. E eu vou dizer: eu não vos conheço por causa das vossas iniquidades. Ei, olha pra cá. Você tem ideia do que você se apresentar diante de Deus e você ouvir Ele dizer: eu não lhe conheço? Irmão, olha pra cá. Você tem ideia do que você se apresentar diante de Deus e Ele dizer: você não vai pro céu? Porque você praticou tanta iniquidade, sabendo que é certo, tanta coisa errada, sabendo que é correto, que eu não posso deixar você entrar. É forte ou não é? Oi, irmão. Procuremos cada vez mais servir a Deus com excelência. Procuremos cada vez mais fazer o que é correto. Pai. Observe primeiro a sua salvação. Observe primeiro como você tem se colocado diante de Deus. Vigie. Tem muita gente que gosta de orar. Glória a Deus. Mas vigia pouco. Glória a Deus. Quando ele vai ensinar lá Pedro, Tiago e João, ele diz: orai e vigiai. A pessoa às vezes ora demais. Orar é bom. Glória. Mas a vigilância é tão importante como a oração. Verdade. Aleluia. A vigilância é muito importante, irmão. Eita a glória. Eu vejo tanta gente que era para estar lá em cima, está lá embaixo. Quando você vai conversar, quebra de princípios. Quando um pastor olha para cá, fala algo para você, não é porque ele quer o seu mal, não, irmão. Quando um pastor lhe aconselhar, não é porque ele quer destruir você, não. Quando o pastor for duro, como diz o pastor Van, não é porque ele quer ver você destruído, não, irmão. O pastor é o anjo da igreja. O pastor quer o melhor para as ovelhas. Glória. O pastor vai apresentar a alma da pessoa diante do Senhor. Sendo que o pastor precisa muitas das vezes corrigir, orientar, instruir, ser severo, ser duro. Porque esse mundo vai continuar tendo uma grande influência sobre muita gente que está na igreja. Muita gente. É só você ver. Você vai na casa de alguns crentes. Ele é especialista em ver a Fazenda, Big Brother, novela da Globo. Mas ele não sabe nada da palavra. Ele não tem os princípios da palavra. Ele adora ver novela da Globo, a amiga mandando a amiga adulterar porque o marido é adúltero. Ele adora ver as coisas que o mundo passa, mas ele conhece muito pouco da palavra de Deus. E ele quer que Deus cumpra as promessas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: mas como, irmão? Tem que obedecer os princípios. Tem que se submeter à palavra. Aceite quando o pastor chama a atenção. Aceita a palavra. A pessoa ser levantada, pastor. Quem é pastor aqui? Levanta a mão. Já é uma coisa extraordinária. A ponto de quando uma vez, eu nunca me esqueço disso, pastor. Eu fui na ordenação de 2 pastores com a pastora lá no Bugio uma vez, logo no início do nosso ministério. E eu vi uma palavra, pastor, que na hora me deixou chocado. Eu não entendi. Vim entender hoje. Vim entender depois. Aquele pastor da UMES, um dele, com cabelo branquinho, Arivaldo, tomou o microfone, olhou para os 2 pastores, disse assim: eu queria dizer a vocês uma palavra bem bonita, mas eu tenho uma palavra para ter para vocês. Meus pêsames. Meu Deus. Meus pêsames. Pergunta a ele. Vocês não sabem onde vocês estão entrando. Vocês não têm ideia do que é carregar um rebanho nas costas.
Você não sabe o que é lidar com pessoas que muitas das vezes teimam em fazer o contrário do que você ensina. Graças a Deus. Tipo, os dois ficaram brancos na hora. Era um homem e uma mulher, ficou branco. Aí eu fui pra casa com a pastora, que palavra. Meus pêsames. Vem dizer meus parabéns, meus pêsames. Engraçado, né? Só sabe o que um pastor passa quem é pastor. Só sabe quem entrou nessa aventura maravilhosa que Deus criou. Liderar gente. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Liderar gente não é fácil. Liderar tanto não é que ele, o bom pastor, foi rejeitado. Se você ler a palavra, você vai ver. Olha pra cá, para terminar. Você vai ver que a última mensagem de Cristo é mais triste do que qualquer coisa. É quando ele diz assim: quem dará crédito à nossa pregação? Sabe o que ele está dizendo ali? Eu prego, ninguém dá por nada. Cristo, viu? Não é à toa quando ele entra em Betsaida e Corazim, ele prega, faz sinais. Quando ele sai de lá, ele diz: meu Deus, essas duas cidades não deram crédito, nem vendo sinais. Por isso o juízo delas vai ser pior do que de Sodoma e Gomorra. Porque o profeta da baleia, Jonas, que não gostava do povo de Nínive, queria que todo mundo morresse, entrou, pregou, salvou 120 mil. Como é que eu, o próprio Deus, entre duas cidades, prego e ninguém dá por nada? É verdade. Meu Deus. É triste ou não é? Hein? Só quem entende o ser humano é quem criou o ser humano. É ou não é? É verdade. Diga para quem está ao seu lado: só Deus entende o ser humano. Quem dará crédito à minha pregação? Entende, pastores? Aí você vem levantar Paulo. Levantou Paulo para pregar para mim e para você, os gentios. Quem é o gentio, pastor? É qualquer pessoa, qualquer nação que não era o judeu, que não era o hebreu, é gentio. Como os próprios apóstolos não queriam pregar para fora, só queria pregar para quem era hebreu, judeu, ele levanta Paulo. Paulo abre igrejas. Diga glória a Deus. Prega. Fala do amor de Deus. Chega ao ponto de dizer que as ovelhas, como diz a pastora, eram como filhos gerados nas entranhas dele. Morre só. Todo mundo abandona. Ninguém dá por nada. Ninguém dá por nada. Quando ele está lá em Roma para ser assassinado, ninguém lembra dele. Quando ele foi se defender, ninguém ajudava na defesa. Porque a pessoa que é levantada para pastor, ela precisa ter a certeza que Deus chamou ela para aquilo. Eu não acredito que esses pastores que foram levantados todos hoje, todos, Deus tem um chamado de todos. Porque a vida de um pastor é uma vida literalmente difícil, dura, de traição, de abandono, de perseguição. É ou não é? Se a gente não tiver estrutura, a gente pensa até em morrer. Eu sempre digo à pastora: eu e você não fomos chamados para morrer por ninguém. A gente foi chamado para ensinar a palavra. Quem tinha de morrer, já morreu, que foi ele, o Senhor Jesus. Eu e você fomos chamados para instruir. Sendo que ele primeiro me preparou como professor, sabe para quê? Porque eu, quando ensinei durante 15 anos, eu aprendi uma coisa: só aprende quem quer aprender. É verdade. Meu Deus, é isso aí. Aluno que não quer aprender, você pode ter a maior didática que você aprendeu na Unicamp. Você não faz uma pessoa que não quer aprender nunca. Só aprende se você aprender. E o que tem de gente que diz: não concordo com o que posso estar falando, eu penso que é assim. É por isso que a igreja está como está. Porque cada um quer ter uma interpretação, cada um quer ter um jeito, cada um quer fazer do jeito que quer. Diga para quem está ao seu lado: você foi chamado para obedecer a palavra. É desse jeito mesmo.
Aí vem, me perdoe quem gosta, esses coaches. Você vai ficar rico? Você vai ganhar então o quê? Você é o centro. Quem disse que você é o centro de alguma coisa, irmão? O centro foi Jesus. O ser humano é pecador, é falho, está fadado ao inferno. Só é salvo pela misericórdia do Senhor. O que é que Paulo vai ensinar? Eu sei ter abundância, sei ter escassez. Sabe o que ele vai ensinar aí? O evangelho é você aprender a viver nos dois lados. Quando tem e quando não tem. Quando pode e quando não pode. Tem gente que quando não tem, não sabe viver o evangelho. É equilíbrio, terra. Quem está entendendo agora? Liga para Cristo. Aprenda a ter e a não ter. Ah, pastor, mas quando eu não tenho? É aí é que ele vai trazer a provisão? Ah, pastor, mas quando eu estou no deserto? É aí é que ele vai trazer a água? Mas a pessoa não pode fazer o que Corá fazia. Viver murmurando. Corá, Moisés e todo mundo que Deus mandava ir buscar água. Mas como é que Deus fazia? O acampamento estava aqui e a água estava lá no restaurante de Adriano. Eles tinham que andar até lá. Vai Corá. Lugar longe. Poxa. Deus não podia mandar a rocha ficar lá perto do arraial. Ou ele não podia mandar o arraial andar até a rocha. Aí um deles pergunta, tá murmurando, Corá? Ele diz, murmurando não, só tô dando minha opinião. Diga para quem está ao seu lado, cuidado com a sua opinião. Para todo mundo era opinião, para Deus era murmuração. Para encerrar, pastor, por isso que ele vai dizer assim, vocês saíram do Egito, a ordem inicial sabe qual era? 40 dias para entrar na terra prometida. Quando falta 10 dias para completar os 40, ele faz um teste final. Manda separar os 12 de tribo e manda entrar na terra. Para o quê? Espiar. Se lá tinha leite, se lá tinha mel, se lá tinha uva, se lá era abençoada a terra, se tinha plantação, se tinha casa pronta. Todo mundo ouve. O que eles fazem? Entram lá. Olha a visão pessimista de quem não conhece a Deus. Rapaz, que muralha alta é aquela? Como é que ele vai vencer aquela muralha? Aí o outro, na outra cidade. Menino, o tamanho do gigante, dá 4 Adrianos juntos. A gente é tão pequeno dentro dele que parece um gafanhoto. Cada um só via as dificuldades. Diga para quem está ao seu lado, tire a visão da dificuldade e coloque em Deus. Quando eles voltam com o relatório, olhem para cá. 12 relatórios, um de cada um. Primeiro vem o relatório dos pessimistas. Lá a gente não vai conseguir vencer. Lá a gente não vai conseguir derrubar a muralha tem quase 10 metros de altura. Lá tem gigante, lá tem guerreiro, lá tem não sei o quê, lá tem conversa fiada. Estamos falando de um povo que acabou de ver Deus abrir o mar vermelho. 10 dias atrás, 20 dias atrás. Acabou de ver Deus matar, afogado, o exército mais poderoso do planeta, o do Egito. E eles estão achando que Deus não podia dar vitória. A Bíblia diz que toda a nação começa a chorar. Sabe o que significa isso? Cuidado a quem você está dando ouvidos. Cuidado quem está lhe instruindo, quem está lhe aconselhando. Cuidado com o relatório de pessoas negativas. Cuidado com o conselho errado. É necessário que se levante Caleb e Josué. Tá doido, tá louco? O nosso Deus é poderoso para derrubar o gigante. O nosso Deus é poderoso para derrubar o gigante. O nosso Deus é poderoso. Ei, Tem uva. Quem gosta de uva? Quem gosta de
uva. Com caroço ou sem caroço? Sem caroço que é docinha. Eu mesmo compro uva sem caroço, escondida, pastor. Escondida. Quando chega lá em casa, ela vê. Quando você asa, compra azeitinha, que é docinha, docinha. Digo, tomara que ela não veja. Ela vê. Eles trazem caixa de uva do tamanho quase desse negócio de botar isso aí, né? Deus mostrando, a terra é abençoada. Se eu disse que ela é de vocês, ela é de vocês. Mas vocês têm que acreditar pela fé que o seu Deus é poderoso e vai derrubar toda dificuldade. Agora, agora, agora. Declare bem alto, meu Deus é poderoso. Mais alto, meu Deus é poderoso. Eu estou sentindo ele aqui no nosso meio. Toda a igreja louve. Porque dele por ele. Toda a igreja da boca e ouve ele. Porque ele ouve. Porque ele por ele. Levanta as suas mãos e declare bem alto, só quem crê, porque dele ouve. Porque dele por ele. Mais uma vez, porque dele ouve. Levanta a mão e declare a ele pertence a glória. Ouve! A ele! Mais alto, igreja, ouve! Quão profundas riquezas, agora ele. Quão profundas riquezas. Quão insondáveis, agora ele. Já ouve, ouve, ouve. Levanta as suas mãos e declare quão profundas riquezas. Quão insondáveis. Quão insondáveis. Segura aí. Agora eu vou fazer o contrário do que eu faço lá. Olha pra cá. Só as mulheres agora. A ele pertence a glória. Só a mulher. Mais alto, galera. Agora os machos. A ele pertence a glória. Ouve.
Aplauda ele bem forte, aplauda ele. Só para finalizar, olha pra cá. Eu posso entregar aqui o microfone ao pastor Van, sem primeiro perguntar quem está aqui no nosso meio, mano, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Pastor, eu nunca confessei ele, eu creio nele, mas não confessei ainda. A Bíblia diz lá em Romanos que a gente tem que crer com o coração e confessar com a boca. Tem gente que confessa com a boca, mas não crê. Tem gente que crê, mas não confessa com a boca. A salvação está atrelada a esses dois verbos, crer e confessar. Então eu queria saber quem está aqui no nosso meio que ainda não se inscreveu. Pastor, você está me chamando para virar crente? Não. Estou lhe chamando para ter acesso à salvação. Quem está aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu já entreguei uma vez, quero renovar a minha aliança. Pergunta essa pessoa do seu lado aí, quer confessar Jesus agora? Pergunta aí, irmão. Pergunta aí, varão. Quer entregar a sua vida agora aí ao Senhor Jesus? Quer participar do reino de Deus? Quer ter a certeza que se acabar tudo hoje à noite você vai salvo? Quem aqui não é crente ainda? Levanta a mão. Quem não é crente ainda? Todo mundo já é crente? Todo mundo está firme? Todo mundo está firme? Depois de uma palavra dessa, Amado, a trombeta vai tocar já já. Quem? Vou cantar um pouquinho, só 2 minutinhos, tá certo? Jesus, cavaleiro do céu. Olha aqui, já viu? Jesus, cavaleiro do céu. Nunca perde a peleja, no campo. Ele venceu. E as nações viram toda a honra. Toda a honra, a roda de Saró. Ao Deus, vale, estrela da pela última vez, Jesus. Ele venceu. Na direção daquele varão ali. Ele aqui na frente do preto. Ele, de jaqueta cinza, acho que é cinza. Levanta a mão do senhor assim. Toda a igreja na direção dele, levanta a mão.
O Senhor está entrando com uma providência hoje de libertação. Ele vai lhe mostrar que operando Ele ninguém pode impedir. Apenas contemple o que está sendo entregue na sua vida hoje. Quando você cruzar aquela porta ali, Ele vai começar a operar de uma maneira extraordinária. Apenas creia que o final não vai ser como está agora. Vai ser do jeito que Deus preparou. Leve esta vitória que Ele coloca na sua mão hoje, e o nome dele será glorificado. Quem crê, diga glória a Deus.